Fala pessoal, nós estamos aqui para falar sobre a carta de 1 Pedro, uma carta muito interessante, aonde Pedro parece ser o autor dessas duas cartas, tanto da primeira quanto da segunda. A autoria é logo destacada no primeiro versículo, nos primeiros versículos. Pedro diz que é ele mesmo que está escrevendo, embora a carta tenha sido escrita com um grego muito bom, o que alguns estudiosos achavam que não poderia ter sido Pedro, mas a carta é de autoria petrina. A tradição da igreja e a história da teologia confirmam essa carta, e é provável que a carta esteja em um contexto de perseguição. Parece que ela está no contexto de perseguição e parece que ela está por volta de 64, 67 por aí, 65, 60 a 65, porque parece estar sob domínio de Nero, onde Nero persegue os judeus do primeiro século na Ásia Menor, como imperador romano. Pedro foi morto em 67 e 68, nós vamos ver isso na segunda carta, que Pedro deixa bem claro que parece que ele está já nos seus últimos dias, está indo morrer. E um detalhe importante é que Pedro fala que estava na Babilônia na primeira carta. Só que é, teologicamente, não só teologicamente, mas anacronicamente, ou seja, o tempo não daria conta de Pedro estar na Babilônia, isso seria impossível. Mas Pedro parece que faz a mesma coisa que João no Apocalipse faz, chama a Babilônia, é, chama Roma de Babilônia, a grande prostituta do Apocalipse, que é a Babilônia, caiu a Babilônia, que aparece no capítulo 18, é a cidade de Roma. E Pedro parece que faz o mesmo paralelo. E aí a carta, ela tem alguns temas, eu quero aqui destacar com você, que o primeiro tema que aparece na primeira carta é a perseguição, é o encorajamento contra a perseguição aos cristãos na Ásia Menor. Ele parece estar preocupado com essa perseguição, e então ele vai fazer a sua ele faz um encorajamento àqueles que estão sofrendo por perseguição. A ênfase da carta também pode ser a santificação, encorajamento, santificação, a graça divina, a submissão e a conduta cristã. Pedro está ensinando ao povo a como viver. E no capítulo 3 ele vai falar até sobre deveres conjugais, sobre aquilo que ele deveria, que os da família da fé deveriam não fazer e vivem para a vontade de Deus. E assim ele percorre a carta. A carta ela é dividida em louvor a Deus pela esperança, no capítulo 1. Depois uma exortação à santidade, no capítulo 1, versículo 13 ao 23. Depois ele vai falar sobre Cristo e o povo escolhido, no capítulo 2. Depois vai falar sobre a sabedoria e submissão, capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 7. Depois ele vai falar sobre o final das coisas, fim de todas as coisas, a volta de Cristo e a conduta cristã no capítulo 4, e assim ele termina a carta. Eu queria ler um versículo dessa carta que se encontra no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E antes ele vai falar sobre pedras, pedras vivas, pedras de edificação, e vai falar sobre a pedra angular, que é Jesus. Olha, eu queria que nessa leitura dessa carta, você possa olhar para essa carta e perceber que você é povo de Deus, povo escolhido de Deus. Você tem sido amado por Deus desde a eternidade. Antes de tudo existir, Deus já amava você. E para isso, você só precisa entregar sua vida a Cristo e viver de acordo com a carta ensina, de maneira digna numa conduta cristã, para viver para a glória de Deus. Deus ama você, Deus quer ter você por perto, e não se deixe viver longe da presença de Deus. Vamos falar agora também de 2 Pedro.
E agora nós vamos tratar da segunda carta de Pedro, ou da segunda epístola, Petrina, autoria de Pedro. Pedro parece que realmente está ao caminho da morte por volta de 66 a 68. Pedro vai confrontar os hereges nessa carta. Ele vai falar de falsos mestres que parece que estão pregando o gnosticismo, ou seja, que a salvação viria só pelo conhecimento. Pedro também dá uma ênfase muito grande sobre a segunda vinda de Cristo, e a gente pode fazer um esboço assim. No capítulo 1, sobre as virtudes cristãs, o capítulo 1 ainda sobre a firmeza da Escritura, porque Pedro está realçando aqui que a Escritura é nesse texto que Pedro diz que a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ele está rebatendo isso para que aquelas pessoas consigam entender qual é o valor das Escrituras e não daqueles que estão inventando as coisas lá sobre o que eles chamam de herege lá, que o apóstolo Pedro vai falar que esses são os contrários da fé. Também ele vai fazer um confronto aos hereges no capítulo 2 e ele termina falando sobre a segunda vinda de Cristo. Queria ler o capítulo 3 com você, a parte do versículo 18, que é o último versículo da carta de Pedro, que diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja agora e para sempre toda glória. Amém. O apóstolo ainda vai falar aqui, para que eles se guardem e não se deixem levar pelo erro dos que não têm princípios morais e que percam a sua firmeza e caiam. Ou seja, uma clara preocupação com o contexto das heresias que estavam rodeando a comunidade, e Pedro, então, como um pastor, vai falando para suas ovelhas tomarem cuidado com certas situações para que eles possam crescer na graça e no conhecimento, não este conhecimento gnóstico, mas no conhecimento de Cristo Jesus, para que eles possam ser salvos por Jesus. E agora eles precisam entender que esse Jesus, ele não tem só glória agora, mas ele tem glória para toda a eternidade. Então, que você também possa entender que Cristo é aquele que não se dá pelos conhecimentos desse mundo. Cristo, a gente conhece ele através da Escritura e de um conhecimento pessoal com ele, de um encontro pessoal com ele. Que você possa ter um encontro pessoal com Cristo, que você possa crescer na graça, no conhecimento de Jesus, e que possa entender que Cristo é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Que Deus abençoe você e fique na paz.